Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui um simulado apenas com questões de porcentagem, todas as questões da banca IBFC, então é a oportunidade de quem tem alguma dificuldade e até quem não tem para treinar porcentagem, é um dos assuntos que mais cai em todos os concursos, não é diferente também na banca IBFC, então vamos treinar aqui? Olha só, a primeira questão do nosso simulado aqui, da banca IBFC, foi recente, olha só, em 2024, banca IBFC, órgão Imbel, foi agora para os cargos de nível médio, então vamos lá. Olha só, a questão ela falou o seguinte: em uma cidade há duas empresas A e B que oferecem serviços de entrega de alimentos. Na empresa A, 25% dos entregadores são ciclistas, enquanto na empresa B, 15% dos entregadores utilizam bicicletas. Se a empresa A possui 120 entregadores e a empresa B tem 80 entregadores, o número total de entregadores que utilizam bicicletas é de... Então é uma questão básica de porcentagem. Então vamos fazer? Olha só. Primeira análise que a gente vai fazer, ele fala que tem duas empresas A e B. Ele fala que na empresa A, 25% dos entregadores são ciclistas. Então aqui eu vou botar A e vou colocar aqui 25%, é o valor de referência aqui. Aí ele continua, ele fala que tem uma empresa B, ele fala aqui, e 15% dos entregadores utilizam bicicleta, ou seja, 15% são ciclistas. Aí ele fala, se na empresa A possui 120 entregadores, então vou botar aqui 120 entregadores, e a empresa B tem 80 entregadores, 80 eu estou colocando aqui apenas para a gente saber as informações de cada um, não que um tenha relação com o outro. Aí ele fala, o número total de entregadores que utilizam bicicleta. Bom, primeiramente a gente vai descobrir quanto é 25% do valor de A, quanto é 15% do valor de B, e depois simplesmente a gente soma. Então vamos para o A, é 25% de 120, porque a gente quer encontrar quanto 25% corresponde a um determinado valor de 120. 25%, número em porcentagem, você sempre pode escrever assim, em uma fração em que a parte de baixo é 100. Esse dia ele representa a multiplicação, então fica 25 por 100 vezes 120. Pessoal, algumas partes aqui é até trivial para algumas pessoas, porque já tem um entendimento maior, mas para outras pessoas não sabe exatamente transformar uma porcentagem em fração. Muita gente já sabe, faz até de cabeça essa porcentagem aqui, certo, pessoal? Que dá para fazer de cabeça, mas muita gente tem dificuldade, então a gente faz aqui explicando passo a passo para atingir todos os públicos, certo? Então aqui, uma multiplicação de fração, aqui não tem nada, mas eu coloco um embaixo, multiplico os dois de baixo entre eles e os dois de cima, só que eu observo que eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, então eu posso simplificar para a conta poder ficar mais fácil. Então em cima eu tenho 25 vezes 12, e embaixo vai ter 10 vezes 1, que vai dar 10. 25 vezes 12, pessoal, eu sei que 25 vezes 4 vai dar 100, 25 vezes 8 vai dar 200, então 25 vezes 12 vai dar 300, isso mesmo. 300 embaixo 10 vezes 1 dá 10. Olha só, divisão com zero, simplifica os pares também. Então aqui ficou 30. Super simples, né, pessoal? Muita gente aqui eu tenho certeza que vai fazer de cabeça, vai até deixar aí nos comentários. Fiz de cabeça, levei 1 minuto, certo? Mas como eu falei, aqui a gente tenta fazer o passo a passo para explicar para todos. Fazendo pela parte de B, 15% de 80. Então é 15% de 80, que é 15 por 100 vezes 80. Novamente aqui tem um embaixo, eu multiplico os dois de cima e os dois de baixo. Olha só, tem um zero aqui, eu simplifico. 15 vezes 8, eu sei que 15 mais 15 é 30, 30 mais 30 dá 60. Então já foi 4 vezes. 60 vezes 2 vai dar 120. Então em cima fica 120, embaixo 10. Esse zero aqui está cortado. Divisão com zero novamente, ó, simplifico, um zero de cima e de baixo. Então eu fico com 12 dividido por 1 dá 12. Então, como ele quer o total, simplesmente eu vou somar 30 mais 12, que vai dar igual a 42. Olha só, 42, letra C. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Seguindo aqui, pessoal, com o nosso simulado de questões de porcentagem, todas da banca IBFC. Olha a outra aqui também. Foi da mesma prova, cargos de nível médio, agora de 2024, recente. A questão ela fala o seguinte: um agricultor plantou uma área retangular de terra com laranjeiras. Ele plantou 8 fileiras de laranja e em cada fileira ele plantou 15 laranjeiras, espaçadas igualmente. No entanto, devido a uma praga, 15% das laranjeiras morreram. O número de laranjeiras que ainda restaram é... Então, vamos lá. Está falando que um agricultor ele plantou 8 fileiras, então tem 8 fileiras, e em cada uma delas tem 15 laranjas. E como a gente relaciona? Olha só, tem 8 fileiras, e em cada uma dessas 8 ele tem 15 laranjeiras.
Então, isso nos dá a ideia de que se tem 8 e em cada uma está 15, simplesmente 15 vezes 8, para a gente saber o total de laranjeiras. 8 vezes 5, 40, coloco o 0 e subo 4. 8 vezes 1, 8, com 4 que subiu, 12. Então, aqui eu fico com 120 laranjeiras. Pontinho, pontinho, pontinho. Mas ele fala, no entanto, devido a uma praga, 15% das laranjeiras morreram. E ele quer saber o número total. Eu tenho esse valor aqui, 120, que é o total que eu descobri agora. Ele fala que 15% das laranjeiras morreram. E ele quer saber o número de laranjeiras que restaram. Olha só, um total de algo, ele é sempre 100%. Se ele está falando que 15% morreu, então eu não quero o 15%. Vocês podem até fazer o 15% e subtrair do 100. Mas aqui é melhor fazer primeiro o valor que eu quero. Se 15% morreu e o total é 100%, então sobraram quantos por cento? Vai ser 100 menos 15, que vai corresponder a 85%. Então, o total de laranjeiras vai ser 85%. Mas 85% de qual valor? 85% do total. Então, vai ser 85 por 100. Aí eu já vou transformar logo em número, em fração, em que o número do lado do porcento está em cima e o 100 embaixo. Sempre eu posso transformar a porcentagem assim. Vezes 120. Olha só, aqui não tem nada embaixo, eu coloco 1, porque vai ser uma multiplicação de fração. Eu multiplico os dois de cima e os dois de baixo. Mas eu observo que eu tenho um 0 em cima e tenho um 0 embaixo. Então, eu posso simplificar em pares. Então, em cima vai ficar 85 vezes 12 sobre 10 vezes 1. 85 vezes 12 vai dar quanto, pessoal? Vamos ver um espaço para fazer. Fazer aqui. 85 vezes 12. 5 vezes 2, 10. Coloco o 0, subo 1. 8 vezes 2, 16, com 1 que subiu, 17. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 1, 8. Então, eu faço uma soma aqui. Aqui 0. 7 mais 5 vai dar 12. Coloco 2 e subo 1. 8 mais 1, 9, com 1 que subiu, 10. Então, 85 vezes 12 ficou 1020. Então, aqui em cima vai ser 1020 sobre 10. Olha só que maravilha, eu não preciso nem fazer essa divisão, porque eu simplifico o 0 de baixo com o de cima. Então, vai ser igual a 102 pés de laranjeiras, o que restaram. Olha só, letra B, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Nossa terceira questão aqui, pessoal, mais uma questão de porcentagem. Todas as questões vão ser de porcentagem desse nosso simulado, todas também da banca IBFC, uma chance de treinarmos. Olha só o que a questão fala. Um smartphone tem um preço inicial de R$ 1.500. A taxa de seguro é 4% sobre o valor do smartphone. E os clientes que optam pelo pagamento à vista recebem um desconto de 20% sobre o custo total, inclui o seguro. Se um cliente efetuou o pagamento à vista, ele gastou. Bom, então essa questão ela foi até parceira dos concurseiros. Ela dá a porcentagem e fala que inclui o seguro. Muitas questões deixam implícito algumas informações. Então ele fala que tem um valor inicial de 1.500 e fala que tem uma taxa de seguro de 4% sobre o valor. Ou seja, esse valor do smartphone ele vai ser acrescido de 4% e depois tem um desconto. Bom, primeiramente a gente tem que lembrar o seguinte, o total, eu já falei aqui na questão anterior, salvo engano, o total de algo ele é sempre 100%. Quando eu falo que eu tenho uma taxa ou um aumento de 4%, quer dizer que esse valor ele não vai ser 100%, esse valor vai passar a ser 104%. Por quê? Porque vai ter um acréscimo. Então aqui eu já descubro esse valor reajustado mais os 4%. Então sempre eu posso fazer isso. Mas também vocês podem fazer de outra forma. Vocês podem achar 4% de 1.500 e depois somar com o próprio 1.500. Mas aqui eu já vou achar o valor direto. Então vou fazer 104% de R$ 1.500. O 104%, o número eu transformo aqui um 4 em uma razão em que o 100 está embaixo, o de uma multiplicação vezes 1.500. Aqui embaixo não tem nada, eu coloco um 1 para poder fazer a multiplicação, multiplico os dois de baixo e os dois de cima, mas eu observo que eu tenho dois zeros aqui, ó, 2 daqui, 2 de baixo, sempre eu posso simplificar em pares. Embaixo vai ficar 1 vezes 1, que dá o próprio 1, e em cima vai ficar 15 vezes 10, ou 10 vezes 15, que é a mesma coisa. 15 vezes 10, pessoal, multiplicação que envolva zero, eu multiplico os números diferentes de zero. 15 vezes 1 dá 15 e acrescento o zero na resposta. Ou seja, 15 vezes 10 vai dar 150. Aí você me fala, cadê a resposta 150? Observe que a gente...
Observe que a gente esqueceu um número aqui, ó, é 104 e não 10. Então aqui tem um 4, então essa resposta está errada. Então é 104 vezes 15. Vamos fazer aqui? 104 vezes 15. Bem que eu vi que deu um valor muito pequeno. 5 vezes 4 dá 20, coloco o 0, subo 2 aqui. 5 vezes 0, 0, com 2 que subiu 2. 5 vezes 4 eu já fiz, que deu os 20, boto o 0, subo 2. 5 vezes 0, 0 com 2, 2. 5 vezes 1, 5. Agora eu multiplico tudo pelo 1. 4 vezes 1, 4. 0 vezes 1, 0. E 1 vezes 1, 1. E agora eu faço uma soma. Aqui é 0. 4 mais 2, 6. 5 mais 0, 5. E 1. Então, o valor já reajustado, ele vai ser igual a R$ 1.560. Já com 4%. Só que ele falou que conseguiu um desconto para quem paga à vista de 20%. Então, quanto vai ser esse valor? Novamente, pessoal, veja só a dica que eu falei aqui. Muita gente aqui, ela faz o 20% desse valor e depois subtrai para encontrar o valor. Mas aqui vocês podem lembrar, sempre tem que lembrar que o total, novamente, total é igual a 100%. Só que ele fala que vai ter um desconto de 20%. Então, eu posso subtrair já do 100%. Então, o valor ele vai passar a valer 80% do valor original, certo? Mas qual é o valor original? O valor original é 1.560. Então, se ele está dizendo que vai ser 80% desse valor, então eu faço 80%, que é 80 por 100, vezes 1.560. Aqui não tem nada embaixo, eu coloco 1. Observe que na parte de resolver, todas as questões são iguais. Muda apenas a interpretação inicial, mas a parte final são todas iguais. Vocês concordam? Então, isso aqui vai ficar igual. Olha só, pessoal. Eu tenho zeros em cima e tenho zeros embaixo. Então, na divisão, eu posso fazer, ó, simplificar um com um, outro com outro. Ora, por que eu cortei esse? Porque esse número ele está multiplicado. Ele estando multiplicado quer dizer que esse número é como se fosse o mesmo número. Quando eu multiplicar aqui, vai dar um número grande e vai transformar em apenas 1. Então, eu posso cortar o zero antes. Então, olha só, embaixo vai ficar 1 vezes 1, que dá 1, e eu não preciso nem colocar. E em cima vai ficar 156 vezes 8. Vamos fazer aqui do lado. 156 vezes 8. 8 vezes 6 dá 48. Boto o 8, subo 4. 8 vezes 5, 40. Com 4 que subiu, 44. Boto 4, subo 4. 8 vezes 1, 8. Com 4 que subiu, 12. Então, observe. 1.248. 1.248,00 é só para virar reais. Ele não precisava nem colocar, mas como na questão ele tem o 00, então a gente colocou. Então, ficou 1.248. Vamos olhar aqui. Olha só. Letra B, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Estamos aqui fazendo um simulado com 10 questões da banca IBFC, todas da banca IBFC. Quem vai fazer uma prova da banca IBFC aí pode treinar muito, principalmente quem vai fazer dos Correios agora em dezembro de 2024, certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Olha só, pessoal, mais uma questão da banca IBFC de porcentagem. Eu quero que vocês paralisem o vídeo antes de ver como é a resolução, para me dizer se vocês acham essa questão fácil ou acham difícil, certo? E aí, o que acharam? Olha só, uma loja vende uma de suas camisetas por R$ 85,00 cada e já com desconto de 15% no valor original. O valor original dessa camiseta é... Então, muita gente errou essa questão aqui, pessoal, fez confusão, porque se nós não analisarmos friamente, dá para fazer confusão sim. Olha só, ele fala aqui, vende a camiseta por R$ 85,00. Só que ele fala aqui já com desconto. Muita gente fez aqui usando o argumento de que o total em algo é sempre 100%. Claro, nas outras questões eu falei isso, o total é sempre 100%. Só que aqui ele não está falando que esse valor total. Ele está falando que esse valor já com desconto de 15%. Então esse valor ele não é o total, esse valor está com 15% de desconto. E 15% de desconto é o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que o total, agora sim, o total é igual a 100%. Quando ele fala que esse valor aqui ele já está com 15% de desconto, ele está dizendo que esse valor aqui ele corresponde a 100 menos 15, porque já está com 15% de desconto. Ou seja, 100 menos 15 dá 85%. Então, o que ele está me falando é esse valor corresponde a 85%. Aí ele pergunta, o valor original dessa camiseta é... Olha que questão fácil, pessoal. Olha só, se ele está dizendo que 85 corresponde a 85%, eu não preciso nem fazer conta. Está 1 para 1 aqui a relação, né? 85 é 85
Então, o valor original é quanto? O valor original é 100%. Então, quem vai ser 100% sem eu fazer a conta aqui, sem eu fazer a relação aqui, vai ser quanto? Aqui vai ser 100, concordam? Porque a relação tem uma relação 85, 85, então o número que tiver aqui vai ser igual. Então, 100 e 100. Então, o valor aqui, olha só, letra A. Certo, pessoal? Se você fez de outro jeito, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Olha só, pessoal, mais uma questão que deu o que falar. Muita gente errou aqui, fez confusão. Essa questão é de técnico em contabilidade, recente também, agora 2024, também da banca IBFC. Olha o que a questão fala. Se um salário for aumentado em R$500, o que corresponde a um aumento de 10% do valor original, o salário antes do aumento era. Então, vamos analisar. Ele fala que o salário foi aumentado, então vou botar aqui mais R$500, 500,00. E esse valor, ele corresponde a um aumento de 10%. Então, ele está dizendo que esse valor, ele é 10% do valor original, que eu não sei, claro. Então, ele quer saber o salário antes do aumento, ele quer saber o salário original é. Então, aqui é uma regra de 3. Eu sei que 500 ele vai corresponder a 10%. Como ele quer o valor original é sempre 100%. Então, 100% ele vai corresponder a um valor X que eu não sei. Certo, pessoal? Se você está fazendo de outro jeito aí, deixa aí nos comentários. Tem várias formas de fazer. Algumas pessoas acham mais fácil. Aqui dá para fazer de cabeça também, se você quiser fazer. Certo, pessoal? Olha só. 500 é 10%, então se eu for somando 500 mais 500 mais 500, eu chego no valor. Então dá para fazer de cabeça super simples. Mas eu vou fazer aqui pela relação, certo, pessoal? É bom que a gente treine a relação de fazer, porque se fosse um número que não dava para fazer de cabeça, já sabemos a forma certa. Então, quando eu faço a relação aqui, a regra de 3, eu multiplico de forma direta aqui. Olha só, de forma cruzada, na verdade, x vezes 10 dá 10x, igual a 500 vezes 100. Eu repito, 500 vezes 100. Aqui eu conservo 10x porque eu tenho que resolver o lado de cá. Multiplicação que envolva zero, pessoal, pega essa dica, é super simples. Multiplico os dois números diferentes de zero, 5 vezes 1 dá 5 e acrescento os zeros na resposta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como eu quero encontrar o valor do x, vou conservá-lo. Então, x vai ficar aqui e esse número que é o 10 está multiplicando, ele passa embaixo do outro lado dividindo. Então, fica x igual a 50.000 sobre 10. Corta um zero de baixo com o de cima, sempre a gente pode fazer isso. Ficou 5.000 por 1, que é o próprio 5.000. Então, pessoal, letra B, certo? Então, se vocês quisessem fazer de cabeça, dava para ir somando 10 vezes, porque se é 10%, até chegar a 100, eu vou somando 10, 10, 10, vai dar 500 também, certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Agora, pessoal, outra questão de porcentagem da banca IBFC, uma forma diferente de cobrar, misturando fração com porcentagem. Se vocês lembram, a porcentagem a gente pode escrever ela em uma fração também. Olha o que a questão fala. Uma pizza foi cortada em 8 partes iguais. 2 pessoas comeram 1/4 da pizza cada uma. Assinale a alternativa que apresenta quanto sobrou da pizza. Como aqui ele está falando que é 8 partes, pessoal, dá para a gente fazer pelo desenho. Mas vamos fazer usando a matemática. Ele falou que uma pizza foi cortada em 8 partes. Vamos botar aqui 8 partes. Total. Ele falou que 2 pessoas comeram 1/4 da pizza. Então, 2 pessoas, 1/4 cada. Pronto. Então, se eu estou falando que 2 pessoas, 1/4 cada, então isso nada mais é do que uma soma de fração. Eu vou somar 2 frações para saber quanto deu o total para essas 2 pessoas. Vamos lá? Então, vai ser 1/4 mais 1/4. Dá para fazer de cabeça, pessoal? Claro que dá. 1/4 mais 1/4 dá 2/4. Muito bem, pessoal. Olha só, uma fração, geralmente, quando a gente trabalha nas questões, a gente tenta simplificar o máximo possível. Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, que não seja o 1, claro. Então, aqui dá para dividir por 2 e aqui embaixo por 2. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então, pessoal, muitas bancas elas colocam o resultado de forma simplificada. Então, se em uma questão vocês achassem 2/4, a resposta poderia estar 1/2. Só que aqui, na verdade, ainda não é a resposta. Aqui é o total que as 2 pessoas comeram. Aí ele quer assinar a alternativa que apresenta quanto sobrou da pizza. Então, vamos lá. Olha só que questão fácil, pessoal. Se ele falou que essas 2 pessoas, cada uma comeu 1/4, que resultou em 1/2, quanto é 1/2 em porcentagem? Vocês lembram? Muita gente aqui não lembra. Se vocês lembram, deixa aí nos comentários.
Em porcentagem dá para fazer de cabeça, claro. Mas se eu não souber fazer esse valor em porcentagem, pessoal, eu faço o quê? Eu divido esse valor e depois multiplico por 100. Ou simplesmente eu faço aqui, ó, vezes 100 e vamos ver quanto dá. Aqui é multiplicação de fração, multiplico os dois de cima entre eles, vai ser igual 100 vezes 1 dá 100. E embaixo eu multiplico os dois de baixo, 2 vezes 1, 2. Ou seja, ficou 100 dividido por 2, que é igual a 50%. Entenderam como é para transformar um número em porcentagem? Multiplico ele por 100, porque porcentagem tem a ver com 100. Multiplico ele por 100, multipliquei por 100, só que ficou um 2 embaixo, 100 por 2, 50%. Esse é o valor que cada um comeu. Então, o que sobrou foi quanto? Também foi 50%, porque o total ele é sempre 100%. Então, se eles comeram 50%, e então o que sobrou foi 50%. Letra A. Certo, pessoal? Simples essa questão, desde que saibamos interpretar. As operações não foram difíceis. Aí vocês podem falar, ora, essas questões da banca IBFC são fáceis. Claro que tem questões, várias questões fáceis, ainda mais para um nível médio, pessoal. Então não espere questões difíceis, não se matam estudando os assuntos a fundo, muito a fundo. A banca ela não vai cobrar mais que isso, são questões básicas. O que ela poderia cobrar diferente aqui é a forma de fazer a fração. Ao invés de 1/4, poderia botar 1/3, botar 3 frações, mas o jeito de fazer não é difícil em si, certo, pessoal? Vamos para a próxima questão agora. Olha só, pessoal, vamos para mais uma questão. Vamos para a questão 7 aqui, das 10 questões de porcentagem, todas da banca IBFC. Essa agora foi de 2023, também é recente, Saeb Bahia, pela banca IBFC, cargo técnico administrativo, nível médio. Olha o que a banca fala. Paulo foi a uma loja e pagou R$ 238 por um produto, já inclusos 15% de desconto, sobre o preço do produto exposto na vitrine. Nessas condições, o valor de desconto atribuído ao preço do produto foi de... Então, observe que essa questão é semelhante à que eu fiz dos 15%, só que é o seguinte, essa questão ela já muda um pouquinho, ela é semelhante, só que o jeito de dar informação é diferente. Na outra, a gente fez que 85% correspondia ao valor, mas olha só o que ele fala. Paulo foi uma loja e pagou 238 por um produto, ele pagou 238. Já inclusos 15%. Então, quer dizer que esse valor ele corresponde a quanto? Lembra que 100% é o total? Total, toda hora eu estou colocando aqui, então vocês não podem esquecer. Total é 100%. Se ele falou que pagou já inclusos 15%, então quer dizer que esse valor ele já está com desconto de 15%. Então, esse valor ele não é 100%, ele é 100% menos 15%. Está vendo que é semelhante à questão que eu fiz? 100 menos 15, 85%. Então, esse valor ele corresponde a 85%, porque já está incluso o desconto. Aí ele quer, nessas condições, o valor do desconto é... Então, na outra questão, ele pediu o valor total. Já nessa, ele está pedindo o valor do desconto. E quanto é o desconto? 15%. Então, nessa, ele quer saber 15% corresponde a quanto? A um valor que eu não sei, X. Olha só, a outra ele pediu o valor total, ele pediu 100%. Então, veja só que as questões são semelhantes, só muda a forma de pedir. Faça uma relação aqui de proporção, multiplico esse por esse, 85 vezes x, igual a esse vezes esse. 238 vezes 15. Deixa eu trocar o piloto aqui para poder diminuir a fonte. Então, esse x aqui era para ser um ponto. Então, como eu quero encontrar o valor do x, eu vou resolver esse lado aqui primeiro. Então, faço 85x igual a 238 vezes 15. Vamos fazer aqui 238 vezes 15. 8 vezes 5, 40. Coloco o 0 e subo 4. 5 vezes 3, 15. Com 4, 19. Coloco 9 e subo 1. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. Agora eu multiplico tudo pelo 1. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Agora eu faço uma soma. 0 mais 0, 0. Deixa eu botar o mais aqui. 9 mais 8, 17. Coloco 7, subo 1. 3 mais 1, 4. Com 1, 5. E 2 mais 1, 3. Então, ficou 3.570. Então, aqui, 3.570 sobre... Opa, não tem o sobre ainda. Como eu quero encontrar o valor do x, ele vai ficar sozinho desse lado. E o número que está multiplicando passa para o outro lado embaixo dividindo. Então, fica x igual a 3.570 sobre 85. E agora, o que é que a gente faz? Vamos fazer essa divisão aqui. É um número grande, mas dá para fazer. Dividido por 85. Então, pessoal, aqui ficou 3.570 dividido por 85. Então, vamos dividir.
O 35 não dá, eu pego o 357. 357 por 85, se vocês fizerem aí, vai dar 4. Aí eu faço 4 vezes 85, vai dar 340. Trago para cá para saber quanto tem de resto. 357 menos 340, sobra quanto? Sobra 17. Desse esse zero que eu não usei, 170 dividido por 85, eu tenho que 80 dá 160, 5 mais 5, 10, ou seja, 170 vai dar 2. 2 vezes 85, 170, subtraio para ver quanto tem de resto, 0 de resto. Então, 42, pessoal, olha só, letra A. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. Chegando agora para a nossa nossa oitava questão, de 10 questões de matemática da banca IBFC, porcentagem, olha só. Paulo vai pagar uma dívida de R$ 3.600 em atraso e o valor cobrado de juros será igual a 20% de 80% da dívida. Nessas condições, o valor da dívida que Paulo deverá pagar é igual a... Então, ele fala que tem um valor de R$ 3.600 e o valor cobrado de juros será igual a 20% de 80% da dívida. Ou seja, é porcentagem sobre porcentagem. E como é que a gente faz porcentagem sobre porcentagem? Observe que ele fala 20% de 80%. Então, qual é a porcentagem resultante quando temos duas porcentagens? Simplesmente, pessoal, esse dia ele representa uma multiplicação. Então, aqui eu fico com 20% vezes 80%. Só que porcentagem eu posso transformar em uma fração, em que o número do lado do símbolo fica em cima e o 100 embaixo. 20 por 100 vezes 80 por 100. Multiplicação que envolva zero, eu posso simplificar, divisão, perdão, eu posso simplificar os zeros de baixo com os de cima. Olha só, um de baixo com o de cima, outro de baixo com outro de cima. Então, na parte de cima eu fico com 8 vezes 2, 16. E embaixo eu fico com 100. Olha só, pessoal, 16 por 100. Isso lembra alguma coisa? 16 por 100 é o quê? 16%. Então, a porcentagem resultante é esse valor aqui, 16%, que está escrito em forma de fração, 16 por 100. De qual valor? Desse valor aqui. Mas vamos pensar o seguinte, deixa eu colocar aqui. 16%, ok. Esse vai ser o valor dos juros. Só que ele tem o seguinte, pessoal. Ele quer saber o valor da dívida que Paulo deverá pagar. Então, é o valor inicial mais o valor dos juros. Então, eu sei que o valor inicial ele é sempre 100%. Então, o que é que a gente quer descobrir? Ele não quer saber o valor do 100%, porque a gente já tem. Ele quer saber esse valor acrescido do valor dos juros, que é 16. Então, ele quer saber quanto é 116%. Certo, pessoal? Então, simplesmente eu pego o valor da porcentagem que ele quer saber e multiplico pelo valor total. Então, vai ficar 116 vezes, 116% vezes 3.600. Olha só, aqui eu posso transformar em uma razão em que a parte de baixo é 100, sempre eu posso fazer isso, pessoal. Então, 116% é 116 por 100 vezes 3.600. Agora aqui uma multiplicação de frações, porque aqui não tem nada, mas é como se tivesse 1. Corta um zero de baixo, de cima com o de baixo, outro de cima com outro de baixo. Então, observe que na parte de baixo eu fiquei com 1 vezes 1, que dá o próprio 1, então eu não preciso nem colocar nada embaixo. Eu vou ficar em cima com 116 vezes 36. Vamos fazer aqui do lado 116 vezes 36, pessoal, para saber quanto vai dar. Então, vamos fazer aqui, acho que aqui dá. 116 vezes 36. 6 vezes 6, 36, coloco 6, subo 3. 6 vezes 1, 6, com 3 que subiu 9. 6 vezes 1, 6. Agora eu multiplico tudo pelo 3. 6 vezes 3, 18. Coloco 8 e subo 1. 3 vezes 1, 3, com 1 que subiu 4. 3 vezes 1 novamente, 3. Agora eu faço uma soma. Aqui 6. 8 mais 9 é 17. Coloco 7 e subo 1. 6 e 4, 10, com 1 que subiu 11. Coloco 1 e subo 1. E 1 e 3, 4. Então, o valor aqui, pessoal, vai ser 4.176. Olha só. Letra B, certo, pessoal? Se você fez de um jeito mais fácil ou mais difícil, mas que você fez, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos fazer agora a nossa nona questão do nosso simulado com 10 questões de porcentagem da banca IBFC. Olha só, pessoal, temos uma questão agora também da banca IBFC. Foi do órgão, foi o IBGE, para o cargo de agente censitário. Olha só o que a questão fala.
Dos 8.500 reservados para o pagamento de diárias aos agentes censitários, 30% de 40% são referentes ao pagamento de almoço. Nessas circunstâncias, o valor não gasto com almoço é igual a. Então, observe que, novamente, é porcentagem de porcentagem. Como é que a gente fez no valor na questão anterior? Vamos botar, primeiramente, pessoal, o valor total que é reservado para o pagamento das diárias, que é 8.500. Aí ele fala que desse valor, 30% de 40% é referente a pagamento de almoço. Então, 30, vou colocar logo já na forma de fração, porque a gente sabe que a porcentagem eu posso escrever na forma de fração, 30 por 100 vezes 40 por 100, que é igual a quanto? Multiplicação de fração, multiplico os dois de baixo e os dois de cima, só que aqui observa o seguinte, eu tenho vários zeros, em uma divisão eu posso simplificar, olha só, um zero de baixo com um de cima, outro de baixo com outro de cima. Então, na parte de cima eu fico com 3 vezes 4 igual a 12, e na parte de baixo eu fico com 100 vezes 1 igual a 100. Semelhante à questão anterior, pessoal, 12 por 100 dá a ideia de que, olha só, 12 por 100 é o mesmo que 12%, muito bem. Então, 12 por 100 é 12%. Então, o que ele gastou, o que foi reservado para a área diária foi 12%. Ok, mas ele não quer saber disso, ele quer saber, nessa circunstância, o valor não gasto. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui 8.500 que corresponde a 100%, sempre é o valor total. Ele quer saber o que não foi gasto. Eu tenho que 12% foram gastos, então 12%, vou botar aqui gasto. Então quer dizer que gastou 12%, ele quer o que não foi gasto, então em porcentagem vai ser quanto? Vai ser 100 menos 12 que dá 88%, então ele quer 88% em relação ao valor total, então simplesmente eu faço 88 por 100, que é 88%, vezes 8.500. Aqui não tem nada embaixo, mas eu coloco 1 para fazer a multiplicação de fração. Como eu tenho uns zeros em cima e zeros embaixo, eu vou simplificar sempre em pares. Um de cima com um de baixo, outro de cima com outro de baixo. Embaixo não vou colocar mais nada porque não vai precisar, porque vai ficar 1 vezes 1 que dá 1, e o número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, em cima vai ficar simplesmente 88 vezes 85. Vamos fazer a conta aqui no meio. 88 vezes 85. 8 vezes 5, 40. Coloco o 0 sobre o 4. 8 vezes 5, 40, com 4, 44. 8 vezes 8 é 64, coloco 4 sobre o 6. 8 vezes 8 novamente dá 64, com 6, 70. Agora eu faço a soma, 0 mais 0, 0. 4 mais 4, 8. 4 mais 0, 4. E 7. Então, o valor aqui, pessoal, 7.480. 7.480 é o valor que ele quer, o valor que não foi gasto com almoço. Então, olha só. Letra A. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Fechando aqui, pessoal, nossas 10 questões de matemática da banca IBFC de porcentagem. Se eu deixei alguma questão aí, bota aí nos comentários, porque eu imprimi várias questões e fui numerando aleatório de 1 a 10 a quantidade de questões, certo? Então vamos lá. A questão fala o seguinte: um agente censitário visitou 25% dos locais necessários para completar sua atribuição. Se ainda faltam visitar 5.625 locais, então o total de locais já visitados corresponde a. Então, é uma questão de interpretação, regra de 3 com porcentagem. Então, observe que todas as questões que fizemos aqui, não teve nenhum assim que falasse, nossa, que questão difícil. Porque, só relembrando, aqui é para a gente dos Correios, que é nível médio. Então, nível médio, a banca ela não deve cobrar uma coisa mais aprofundada, certo, pessoal? Então, vamos lá. Ele falou que 25% dos locais foram visitados, necessário para completar sua atribuição. E falou que ainda faltam 5.625. Então, observe o seguinte: se ele visitou 25%, toda hora eu repito nas questões de porcentagem, que eu sei que o total ele é sempre 100%. Ok. Se ele visitou 25%, faltam quantos porcentos para serem visitados? Vai faltar 100 menos 25 igual a 75%. Ok, então esse valor que falta em porcentagem, ele falou que corresponde a 5.625. Então esse valor ele diz que corresponde a 5.625. Aí ele fala, então o total de locais já visitados corresponde a quanto? Olha só, então falta esse valor aqui. Como é que a gente vai saber o total de locais visitados? Eu quero saber quanto é 25% do total. Então, simplesmente a gente faz uma regra de 3, 75% corresponde a esse valor. Então, 25%
ele vai corresponder a um valor x que eu não sei qual é. Faço o meio pelos extremos aqui, vai ficar x vezes 75 dá 75x, igual a 5.625 vezes 25. Como eu quero encontrar o valor do x, eu tenho que isolá-lo aqui, tem que deixar desse lado. Só que primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui. Então eu faço 75x igual 5.625, deixa eu separar aqui, 5.625 vezes 25, acho que dá para fazer aqui. 5 vezes 5, 25, coloco 5, subo 2. 5 vezes 2, 10, com 2 que subiu 12, coloco 2 e subo 1. 5 vezes 6, 30, com 1 que subiu 31, coloco 1, subo 3. 5 vezes 5, 25, com 3, 28. Agora eu multiplico tudo pelo 2. 5 vezes 2, 10, coloco 0, subo 1. 2 vezes 2, 4, com 1 que subiu 5. 6 vezes 2, 12, coloco 2 e subo 1. 5 vezes 2, 10, com 1 que subiu 11. Agora eu somo tudo. Aqui embaixo 5. 2 mais 0, 2. 5 mais 1, 6. 8 mais 2, 10. Coloco 0, subo 1. 2 e 1, 3, com 1, 4 e 1. Então ficou 140.625. Então aqui 140.625. Como eu quero encontrar o valor do x, pessoal, então x vai ficar sozinho. E esse valor aqui, o 75 que está multiplicando, passa embaixo dividindo. Então fica x igual 140.625 sobre 75. Então vamos fazer essa conta aqui do lado. 140.625 dividido por 75. Então aqui eu tenho que 140 por 75 vai dar 1. Eu faço 1 vezes 75, dá o próprio 75. Trago para aqui para saber quanto vai ter de resto. 140 menos 75 vai dar 65. Agora eu desço esses 6 que eu não usei. Aí vai ficar 656 dividido por 75. Então eu faço 656 por 75 vai dar 8. Por quê? Porque 8 vezes 75 vai dar 600. Trago para cá para saber quanto vai ter de resto. Vai sobrar 56. Mas por aqui, pessoal, já dá para eu ter ideia de qual é a resposta. Olha só, o único que começa com 8 é a letra B. Mas vamos tentar concluir aqui. 56 não dá, eu desço esse 2 aqui. Aí fica 562 dividido por 75. Agora vai dar 7. Então, vai continuar aqui, pessoal. Só que aqui, como a gente já sabe que é letra B, certo? Então, essas questões não são tão difíceis. O que demora aqui é mais a interpretação, alguns cálculos quando é maior, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima questão.